que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o ar. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública que discutirá o projeto-lei do Executivo Municipal, projeto de lei número 44/2024, de 20 de agosto de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Convido nesse momento o senhor Carlos Alberto Fechner, contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, para que faça a sua explanação. Também convido a senhora Marta Bezerra de Almeida para adentrar ao plenário e fazer parte da audiência. Boa noite. Então, aqui para iniciar aqui a audiência pública da LDO para 2025. E iniciando aqui, falando um pouco assim, mais rapidamente assim, de alguns capítulos que traz o projeto de lei a respeito das diretrizes para o orçamento do ano que vem, de 2025. Então, nós temos aqui o capítulo 1 das disposições preliminares. Lendo aí, não vou ler artigo por artigo, senão nós não vamos, mas está aí para depois dar uma estudada, uma lida aí, o que é estabelecido. O principal aqui, que esse projeto está sendo elaborado, estabelecido de acordo com o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela traça as metas que devem ser obedecidas para execução. O capítulo 2, das metas e prioridades da administração pública, trata o artigo 2º e o parágrafo 1º único dele. O capítulo 3º, capítulo 3, das metas fiscais e riscos fiscais. Na sequência do artigo 3º aqui, vem o elenco de demonstrativos que terão, que acompanharam a LDO, que são os riscos fiscais, as metas anuais, o demonstrativo 2 da avaliação do cumprimento das metas, o demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparado com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, o demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido, o demonstrativo 5, origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, o demonstrativo 6, avaliação da situação financeira do regime próprio de trabalho. Você está no projeto de lei, acho que não está aí com vocês, né? Não sei se o Dinho tirou. Acho que não foi tirado, viu, Dinho? Já, né? Então, esse artigo, esta lei, esse projeto de lei, ele determina, ele dá as diretrizes de como deve ser elaborado o orçamento e, não só isso, também a execução desse orçamento. Ele está, como já foi lido, né? Você vai passar ele, mas aqui ele traz todas as regras de elaboração orçamentária e todas as regras de execução desse orçamento. Agora, partindo aí no demonstrativo de vocês, que vocês têm aí, aqui começa os quadros, né, de apresentação de valores na audiência pública. Começa lá com a previsão da receita, LDO 2025. Não, no anexo já. Nesse outro de cá aí. Esse primeiro anexo aqui da previsão da receita para 2025
Pegando o total dele aqui embaixo, a previsão do orçamento da receita para ser arrecadada é de R$ 50.958.036,64. Como que se chegou nesse valor? A metodologia de cálculo disso aí. De costume é pego o quê? Pega-se o histórico da arrecadação dos 3 últimos exercícios, receita por receita, o que foi arrecadado nos 3 últimos exercícios, tira a média de arrecadação de receita por receita desses 3 últimos exercícios, vamos ter lá uma média de arrecadação anual com a média dos 3 anteriores. Depois a gente pegou também a média da arrecadação da receita do exercício ao qual está se elaborando o orçamento para o exercício seguinte, que é 2024, pega-se o que arrecadou até junho, divide esse valor da arrecadação por 6, tira a média dessa arrecadação e compara com a média levantada dos 3 últimos exercícios, para você ter uma média histórica dos 3 últimos, casada com a média dos 6 primeiros meses do exercício de 2024. E aí você projeta a arrecadação até dezembro. E corrige aí, foi corrigido com um percentual aí de 5,40% da inflação projetada para 2025. Aí se chegou nesses 50 milhões de receita. A receita tem aqui a receita corrente. A receita corrente é 54.168.000. O que é a receita corrente? São essas receitas desdobradas aqui: imposto, taxas e contribuição de melhoria, receita patrimonial, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras transferências correntes. O somatório dessas receitas dá os 54 milhões, que são as receitas correntes. Por que receita corrente? Que são receitas que vão ser gastas em despesas correntes. Tem uma dedução do Fundeb aqui de 6.350.000. Dentro dessas transferências correntes aqui de 46 milhões, pega aí de baixo para cima ali, 46 milhões de arrecadação ali de transferências correntes. Dentro dessas transferências correntes, tem 6 impostos que os municípios recebem, que esses impostos, de acordo com a criação do Fundeb, da lei do Fundeb, eles contribuem com 20% da arrecadação deles, que volta para o Estado, para a formação do Fundeb, que depois é devolvido para os municípios de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino do município. Essas 3 receitas somadas e tirando 20% delas, é R$ 6.350.680, que diminuído da receita corrente bruta de 54 milhões, nós vamos ficar com uma receita corrente líquida para ser arrecadada de 47.817.000, falando em números redondos. Aqui dentro não tem as emendas, que as emendas é assim, está se elaborando o orçamento do ano que vem. Não tem uma previsão ainda certa e correta quais serão as emendas que vão vir para 2025. Então, isso aqui é receitas constitucionais apenas, que, sem contar, como o vereador ali falou, das emendas que possam vir a ocorrer durante a execução do orçamento. Aí vem as receitas de capital. Nós temos aqui de receita de capital 3.140.000. Essas receitas de capital são para gastar em investimentos. Na LDO não vai estar... Aqui, a LDO ela é feita sinteticamente. No orçamento, tudo isso aqui vai estar analiticamente. Então, nós vamos pegar esses 3.140.000 aqui, lá no orçamento, na LOA, vai estar
dissolvido esse 3.140.000, quais os investimentos que vão ser feitos para 2025. Não é matéria da LDO analiticamente tratar dela. O mais importante aqui é a metodologia de cálculo para se chegar no valor. Então não é feito assim aleatoriamente. Pega-se o histórico de arrecadação dos 3 últimos anos, tira a média dele, de arrecadação, de receita por receita, compara com a arrecadação do primeiro semestre de 2024 e chega-se no valor de cada uma delas. Tem algumas receitas dentro das receitas correntes que fogem um pouco dessa regra, que são aquelas de vulto maior. FPM, ICMS, tem um tratamento um pouco diferenciado de apenas pegar a média delas arrecadada. Por quê? Porque o ICM depende do índice de participação do ICM no bolão do Estado. Quanto maior esse índice, maior o retorno, assim como o FPM. Então, o cálculo dessas receitas dentro das transferências foge um pouquinho dessa regra. Estes 50 milhões de receita, ele vai estar distribuído, nós vamos ver aqui, em todas as secretarias da administração. Começando aqui com o demonstrativo do legislativo. Dentro desses 50 milhões, 958 mil, 2.352.273 reais vai ser o 1/10 da Câmara para 2025. É o que a Câmara vai receber no exercício de 1/10 para 2025. E já tem uma pré-definição no que vai ser gasto. Aquisição de equipamento, 250 mil, ampliação do prédio da Câmara, 350 mil, e manutenção da Câmara, R$1.752.273, fechando os 2.352.000. Não entendi. O que representa esses 2 milhões aqui? Esses 2 milhões, como que é calculado os 2 milhões? Se vocês pegarem a LDO, que veio original aqui, lá tem a base de cálculo que se chegou nesse valor. Mas toda a receita de impostos ampliados dentro da receita arrecadada no exercício anterior ao qual se está elaborando o orçamento, que é 2023, já encerrado, pega ali dentro desse orçamento todas as receitas de impostos, e dessa receita de impostos, 7% dela é destinado como 1/10 da Câmara. Esse 7%, em cima da base de cálculo desses impostos, resultou em 3.252.000. 2 milhões. Representa os 7% dessas receitas que compõem a base de cálculo para se levantar o 1/10 da Câmara. Mas no projeto original da LDO, que veio aqui, esse anexo faz parte lá com todas as receitas que a base de cálculo dela. Isso aqui vai ser dividido por 12, que é um 12avos, e mensalmente a Câmara vai receber o correspondente a um 12avos por mês dos 2 milhões para ela se manter. Aí vem a Secretaria, a unidade executora da Administração e Finanças. Essa secretaria está com um total de R$ 9.373.725. No que ela vai aplicar? Dentro da unidade executora existem as ações a serem executadas. Manutenção da Administração e Finanças. Está fixado 4.630.000 para essa ação. Publicações de atos oficiais, 53.000. Adiantamento de despesas de viagem,
35 mil. Precatórios judiciais, são precatórios que o município vai ter que pagar ano que vem, 740 mil. Outras publicações, R$ 1.000. Recolhimento de encargos sociais, 1.100.000. Previdência inativos e pensionistas, 115 mil. Amortização da dívida pública, da dívida interna, pública interna, 1.070.000. Contribuição ao PASEP, 510 mil. E reserva de contingência, R$1.119.300. Dentro deste 1.119.000, existe 300 mil da reserva de contingência da prefeitura mesmo, que é obrigada a deixar, e 800, não está aí no demonstrativo de vocês, mas está no projeto original. 819.300 vai ser o valor das emendas impositivas do Legislativo para 2025. Esse é o valor das emendas para 2025 da Câmara. R$ 819.300. Isso aqui vai estar definido e detalhado lá na LOA. A Câmara ainda vai, nessa fase de elaboração da LOA, a Câmara vai se reunir aí, vocês como de costume, e vai definir no que vai ser gasto esse R$ 813.300, sendo que no mínimo 50% destina-se à saúde e os outros 50% é livre. O vereador, R$ 819.300. Também a base de cálculo do levantamento das emendas impositivas da Câmara, no projeto original está quais são a base de cálculo para se chegar no 819 mil. Está tendo no projeto original, acompanhou o projeto. Nós estamos em... não entendi. Setembro, né? Setembro. A estimativa do ano passado, desse ano, é de 46 milhões. Isso. Né? Você acha que vai atingir esses 46? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o município arrecadou até hoje 33 milhões apenas. Você acha que daqui até o final do ano a gente consegue bater esses 46? Chega. É assim, essa previsão de arrecadação, deixa eu pegar aqui esse anexo aqui. Qual é a maior dificuldade que o município tem em termos de receita? São as receitas próprias. A receita da fonte 2 e fonte 5, que aqui não está demonstrando ainda o que é a receita do Tesouro dentro disso aqui, o que é a fonte 5, aqui estão as três fontes de arrecadações, nos 50 milhões. Não está sendo demonstrado quanto é da receita de Tesouro, quanto é da receita da fonte 2 e quanto é da receita da fonte 5, que é a matéria da LOA. A receita do Tesouro, desse ano aqui que está sendo executado, do Tesouro, é de 32 milhões a previsão inicial. A receita de arrecadação dela. Foi arrecadado até agosto das receitas correntes, da receita do Tesouro. Por que eu falo, a gente chama mais atenção para a do Tesouro? Porque a fonte 2 e 5 são carimbadas. A fonte 2 e 5 vem lá uma emenda X, ou a despesa do gasto dela é a mesma. A receita do Tesouro é uma só para a manutenção inteira do município. Então, o município arrecadou até agosto desse ano, de Tesouro, R$ 22.435.304. Dividido isso por 8, deu uma média de arrecadação mensal de R$ 2.804.413. Multiplicando isso aqui por 12,
que é a tendência, uma projeção de arrecadação até dezembro, chegaria sendo uma arrecadação de tesouro de R$ 33.652.957. Ou seja, estaria-se com um superávit ou com excesso de arrecadação só na receita do tesouro de R$ 1.652.000 que vai arrecadar a mais do que é prevista. Aí, na sua pergunta, está embutido aí as duas fontes do Estado e da União. Nesse conjunto de fonte, pode ser até que não arrecade a fonte 2 e 5 na previsão que está aí. Mas aí é no fechamento do orçamento geral. Entendeu? Mas a previsão que está sendo projetada aqui, dos 50 milhões, já está aprovado aqui que só as receitas do Tesouro, o município vai ter um acréscimo de arrecadação. Ou seja, vai ter um excesso de arrecadação em relação à prevista inicialmente no Tesouro. Então, voltando aqui nesse quadro da administração e finanças, dos 9 milhões aqui, está distribuído de acordo com o que está aí no quadrinho de vocês aí, linha por linha. Essas manutenção da administração, publicações de atos oficiais, são as ações dentro da unidade executora, cada uma com custo para ser realizada, fechando o orçamento dessa secretaria, com 9.373.000. Passando aqui para a segunda unidade executora, vem aqui a educação, 25%. Também tem todas as ações vinculadas a essa unidade executora. Cada uma delas com os seus valores de gasto, fixado para cada ação dessa. Fechando aqui a unidade da educação, dos 25%, em R$ 6.873.425. Ressaltando que nesses 6 milhões estão as 3 fontes de recursos. Tesouro, recurso do Estado, que vai vir, e recurso da União. Como eu já falei, que não dá para ver neste momento o que é, porque não é matéria da LDO. Lá na LOA, esses 6 milhões vai estar por fonte de recursos, dentro da educação. Porque não dá para detalhar muita coisa aqui, nos gastos aqui, porque aqui está o todo, né, da arrecadação. O mais importante aqui na LDO é você mostrar o custo fixado de gasto para cada unidade executora, para cada secretaria. O analítico disso aqui vai estar na LOA. Aqui, ó, manutenção do ensino fundamental tem 3.609.000. Você pode estar pensando, mas o que vai gastar isso aí? A LOA vai trazer. Vai gastar tanto em pessoal, tanto em material de consumo, tanto em serviço terceiro, dentro do ensino fundamental. Tem aqui uma outra de valor aqui expressivo. Distribuição de merenda, ensino fundamental, 636.000. Aí tem merenda do Estado, valor do Estado que vem, valor da União que vem para merenda, e os recursos próprios do município para merenda. Mas nesse momento, quanto é cada um? Não se trata, nesse momento, do quanto é do Estado que vai custear isso aqui, quanto da União e quanto do município. É matéria da LOA, analiticamente. Mas ela traz o quanto vai se gastar em merenda de previsão de despesas, que é 633.000, que vai custar essa ação aí. E dizer para você assim, pela prática,
O Estado e a União, o mínimo que vem, a maior parte de gasto aqui é do recurso próprio, que vai custear a merenda. Sim, no comparado ao... Sim. Assim, ó. Então, aí que precisa... Aqui recai mais não é muita matéria assim técnica, cai mais nesse momento de investimento, cai mais na gestão, na definição da gestão do que vai fazer com o recurso. Entendeu? Mas, sempre o percentual gasto pelo município em educação, no mínimo de 25% obrigatório, o município tem gasto 30%, 32%, 29%. Os gastos que o município tem anualmente com a educação. Então, investe-se na educação. Muito além do que o mínimo obrigatório que a Constituição traz. É 25% das receitas de impostos. Se pegar o executado em 2023, 22, 21, nós vamos ver que tudo numa média de 29% a 30% de gasto na educação, sendo que o mínimo é 25%. Então, não há um investimento um pouco acima da previsão mínima, da obrigação mínima na educação. Secretaria de Cultura e Turismo. Previsão de gasto com ela, 413 mil. Sim. Manutenção da atividade da Câmara, apoio financeiro a entidades privadas, eventos municipais, a Lei Aldir Blanc aqui, que é a da cultura, e o desenvolvimento do turismo. Da sequência do quadrinho aí, você localizou? Então, não adianta, não sou eu que devo falar, mas vamos falar assim, não houve uma preocupação com o turismo ainda, vamos falar assim. Essa é a grande verdade. Então, para que você tenha dentro do orçamento a programação para o turismo, nem que seja um valor mínimo, está aí. Porque para depois fica mais fácil de você dar continuidade numa programação que possa ser realizada com o turismo no município. Já tendo a programação, entende? Vai facilitar mais a execução orçamentária. Mas hoje, se falar, essa atenção para essa área ainda não está assim, ainda bastante definida, né? Com prioridade, vamos falar assim. Porque o orçamento no município é prioridade. Tem que priorizar aquilo que mais precisa no município. Porque o cobertor é curto, as receitas são curtas. Eu sempre falo no dia a dia, com que eu falo, que o limite da despesa é a receita. Não vamos elaborar um orçamento superestimado da receita, aqui está 50 milhões, vamos fazer de 60 milhões. Puta, esses 60 milhões, esses 10 milhões a mais, na realidade, vai estar na despesa também. A despesa, a despesa vai ser empenhada. Está lá a dotação para ela, o problema de empenhar não é que você está gastando ela.
Você empenhou uma despesa, você nem pagou a despesa ainda. É a primeira fase. Então, esse 10 milhões de superestimado na receita pode trazer um déficit de execução orçamentária no final do exercício. Por quê? Essa receita não vai entrar e você está comprometendo ela. Então, a arrecadação do município, quando a gente fala aqui em prioridade, turismo, não é ainda o momento de se dar uma atenção no turismo. Não se deu. Não sou eu que vou falar que não é. Não se deu. Porque está com valor até irrisório, muito irrisório, né? Só aí já vê que... Sem contar que essa área também é uma área difícil de você conquistar recursos, nunca vi área de cultura, esporte, você vai ver. Quando você vai pedir recurso para cultura, esporte, turismo, você conquistar recursos, nossa. É difícil. Já vem de cima também, né? Não é só a política local, já vem de cima a dificuldade. Mas tem. Existem caminhos que você... Envolve? Administração. Mostra-se um pouco interesse em querer se investir em turismo. Na minha opinião, pelo que eu entendi, pelo que você falou. Sim. Por quê? Porque o que é turismo? Para mim, turismo não é só um carnaval, não é só uma festa do frango, entendeu? É além disso. Né? É além disso aí. Então, eu acho que o governo deveria, embora não é ele que vai executar o que vem, ele deveria olhar com bons olhos, eu acho, que essa área. Sim. Um dos passos importantes para conquistar é você colocar Pereiras no MIT. Receber recursos para isso. Que é o MIT lá, o Município de Interesse Turístico. Isso é importante. Sim. Isso já seria algo importante porque tem que focar nessa área. Essa área aqui é muito esquecida. Deixa a desejar. Sim. E precisa melhorar bastante nisso aqui. E muito. Para poder incentivar. Não, se você olhar, tem 400 mil para você usar no ano nessa área, é pouco. É pouco. Sim. Eventos municipais, 53 mil. Então, é aí que eu quero. Não quero entrar no mérito. O que o senhor disse também, lá já vem de cima também o problema. Além de tudo, você vai pedir. Você sabe, não vai pedir recurso para ver, você vai pedir recurso lá. Eu fui fazer pedir recurso para essa área. Não consegue fácil. Não consegue. Dificilmente consegue. Quando você consegue, Consegue fácil. veja a pista de skate, eu conquistei também. Tem cidades que você vê que tem muitos eventos, festas tradicionais, que reservam muito nessa área. Mas então, às vezes, é igual Laranjal Paulista. Laranjal Paulista, eles recebem uma verba para a cultura, porque Laranjal Paulista está incluída nesse MIT. Você, uma vez pesquisei, eles recebem um recurso voltado só para isso. Mas para isso eles precisaram investir. Sim, por exemplo, por isso que eu falo. Sim. Entendeu? Precisa fazer um plano diretório aqui em Pereiras, para depois você ir buscar recurso para isso. Você precisa investir nisso. Sim. Para você conquistar recurso para isso. Aí vem a Secretaria de Esportes, também, outra secretaria com 233 mil reais. Essa secretaria também está bem, com valor de 233.400 reais. É, de esportes. Aqui tem um apoio financeiro a entidades privadas, 40 mil, que são os dois clubes esportivos aí. É, União e Atlético. Falando em entidades, gente, eu queria só fazer isso chama-se de repasse ao terceiro setor. Muitas vezes a gente vê em municípios as entidades reclamarem que não estão sendo contempladas com isto, mas a própria lei de diretrizes, ela traz um capítulo específico para que é o capítulo 9 da LDO, da Lei de Diretrizes, das condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. E aqui traz um regramento para que a entidade se adeque
ao que está aqui para poder receber. Muitas entidades não conseguem. E isso aqui não é inventado pela prefeitura. Essas regras são de lei maiores que trazem-se para a LDO para poder executar. Não é a prefeitura que diz, o município que diz aqui que tem que ser assim. É matéria da LDO, mas baseado na Constituição, na lei orgânica, baseado em todas as legislações acima. Então, às vezes fala, mas o município não está contemplando a entidade X. Essa entidade não passou pelo crivo das regras para ela poder receber, né? Então, complica um pouco aí também, nesse sentido, com relação ao repasse ao terceiro setor. Vindo aqui para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde está com 15.595.000 de previsão de gasto. Aqui também, poderia até falar, mas o município também tem uma dificuldade para investir na saúde. Mínimo de 15%. Mínimo de 15%. O mínimo é 15%. Aqui não dá para demonstrar ainda qual vai ser o quanto daqui está sendo destinado dentro do orçamento que representa esses 15 milhões para gasto com a saúde. Mas é no mínimo o histórico do município, do daqui especificamente, é 32%, é 30%, é 30,5%, é o dobro do que do mínimo obrigatório na saúde. Mas vamos, para poder distribuir para outros setores, vamos deixar com o mínimo obrigatório. Fecha a porta dos postos, não toca. Com 15%. E ainda tem as emendas que vêm. Tem as emendas. Não, o recurso próprio que ele está investindo, no todo, dentro da saúde, é de 30% do orçamento. O mínimo é 15%, ele está gastando 30%. Sim, agora a emenda, veja bem, nem todas as emendas, entenda uma coisa, nem todas as emendas... Não. Sim, equipamentos. Não compra. Não compra porque não tem. Sim, bom, se a emenda vier específico para aquilo, tem que cumprir. Se a emenda vier especificamente para investimento, aquisição de um raio-x, não tem como gastar em outra coisa. O município é obrigado a gastar naquilo. Não dá para mudar o objeto da emenda quando cai. Claro, é casado, é aquilo, presta conta, tudo. Tem prestação de conta para a secretaria que passa para você ter uma noção. Por isso que eu falo, numa questão... A média da arrecadação da Receita aqui é 2.800.000 no Tesouro. 30% disso é educação, é saúde. Mais 29% é da educação. E o resto? Ou é arrecadação? Por mês. Entra de tesouro. Depois vem a fonte 2 e 5, mas já é carimbada. Não é impossível. Não querendo dizer, estou querendo dar um exemplo assim de que
muito pouco a receita no município. É muito baixa, muito pouca a receita. Mas o investimento na saúde, o gasto, vou falar em gasto, quando se fala em investimento, eu estou incluindo custeio e investimento junto. Mas o gasto na saúde no município, com esse valor que tem gasto percentual de 30%, não é pouco. E é dificultoso para se conseguir gastar, dado que dada a arrecadação. É pouca arrecadação. Agora, o que tem ajudado os municípios mesmo são as emendas. Quando surgiu as emendas aí de um período para cá, essas emendas têm ajudado muito. Senão, você acha que toca um município com 3 milhões por mês? Toca. Aí que entra a briga lá em cima para buscar recursos, né? Para poder... Sim. Uma pequena parcela para o Estado dividir entre os 600 municípios. É absurdo. Tudo sai do município, tudo. Todo recurso do Estado e União, da onde que saiu? Saiu do Estado? Não. Nasceu na União? Não. Nasceu onde? Nos municípios. A briga é que o governo, a União, entendeu, devolva pelo menos uma parcela maior dessas arrecadações das cidades, do Estado, que são destinados para lá, para que o Estado possa repassar um valor maior para o município. Eu vou citar um exemplo para você. Eu e a Verônica tivemos uma reunião, junto com outros prefeitos, os prefeitos reclamando que o Estado acho que estava passando R$1,90 por aluno na merenda. Mas era... Na merenda por aluno no município chegava a quase R$6, R$7. Sim. Então, ou seja, É uma realidade o que eles falaram lá. eles estavam brigando lá, a gente participou disso, inclusive, para que o Estado aumente o repasse da merenda escolar para o município. Porque os prefeitos estavam tendo que tirar recursos de outro lugar para poder se manter bem. Sim. Entendeu? O Estado passa R$1,90 e para o município custa R$7. Sim. Na LDO mais detalhada, isso que você está falando e esses valores aqui vão ser... Vou trazer o analítico dele, vai saber quanto que o Estado está repassando, quanto que a União está repassando e quanto que o município está entrando com o dele. Lá na LOA vai ter tudo. Mas é um absurdo. O município põe muito mais do que recebe da merenda do Estado e da União. São valores irrisórios para poder custear uma merenda escolar no município. Lá nós vamos ver, vocês vão ver. Então, aqui dentro da saúde, está programado um orçamento da saúde para o ano que vem de 15.595.000. Aqui tem fonte 1, que é o Tesouro, tem fonte 2 e tem fonte 5, que vem da União, Estado e município. Fundo Municipal da Assistência Social, 440.000. Tem a Proteção Social Especial Média Complexidade, tem a Proteção Social Básica e tem o Procad SUA. Esse Procad aqui é um recurso que vem para gastar é um recurso novo até que veio para o município, é um recurso que não é que é novo, agora que o município está entrando para receber esse recurso do Procad SUAS aqui. É um recurso até que o Marinho que pediu até para incluir aqui no orçamento. E a finalidade dele, até eu não saberia dizer aqui no que vai se investir ele, no que se vai gastar. Mas é um recurso novo para o município aqui. É 13 mil no ano. 13 milhões para receber, para gastar. Ele vai estar na receita também com o mesmo valor, esse valor aqui, da despesa. Deixa eu ver uma coisa da saúde aqui para...
Ver se dá para comentar um. Seria isso daí mesmo. Depois vem a logradouros públicos e obras, com 4.403.000 de previsão de gasto. Tem aqui uma obra aqui que vai ser executada, que é a pista de caminhada e pavimentação. Aqui faltou colocar um bairro, mas tem um bairro, gente. Eu esqueci o bairro dela. Faltou. Eu não lembro qual é o bairro. Esse valor aqui é estadual, não é o município que está pondo. É repasse. Esse valor aqui é repasse do Estado, 1.112.000, que vem para gastar com essa pista de caminhada e pavimentação. Pode ser, rapaz, eu até... uma coisa assim. Vai ser o Estado quem está repassando esse recurso. Mesmo porque se o município tivesse que investir no recurso dele, para isso não teria. Não teria condições para investir. Manutenção de logradouros públicos, 2.627.000. Vem a pergunta, mas no que vai gastar? Mas deixa essa... Aqui tem pessoal, encargos dentro da área de logradouros públicos. Tem material de consumo, serviço terceiro. Então, a LOA vai detalhar tudo isso aí com valores específicos para cada natureza de despesa. Manutenção da habitação, 3.000. É um setor que está também baixo, né, com a fixação de gasto. Na verdade, aqui, o que é isso aqui? Na época passada aí, tinha a CODEP. Entraria aí. Destinado para habitação. Se for destinado para habitação, entraria aí. Porque uma coisa que dificilmente o município vai receber é recurso. Por que está esse valor? Muito difícil o município receber da União do Estado recurso para compra do imóvel, do terreno. Ela mandar o recurso para isso, não manda. Ela manda o quê? O recurso para construção das casas. Em muitos casos. O município tem que carregar com o terreno. E aqui, por que está o valor baixo? Porque o município não tendo que, se ele tiver intenção de comprar um terreno com essa finalidade, aí é através de financiamento. Pode se financiar. E, como nesse momento da elaboração dessas peças não está previsto ainda, não houve uma previsão de comprar um terreno para casas populares, fica a programação como do turismo. Porque o Estado e a União não manda recurso para a compra do imóvel. É o município que tem que se virar com o dele ou buscar recurso fora da área dele, que é através de financiamentos. E aí tem uma regra para o município receber, poder fazer financiamento, que não é chegar no banco e pedir e liberar. Existe uma regra, existem índices que ele tem que estar cumprindo na execução do orçamento, das contas, para que esse recurso possa ser liberado pelo banco. Sim. É difícil. Não vou falar que seja impossível, mas é bastante complicado. Transporte e serviço de estrada rodagem é outra unidade executora, que é as estradas rurais aqui. Está com 1.424.000. Também tem aqui na manutenção do TCERM, mesma coisa. Tem o pessoal que trabalha nas estradas rurais, está aqui dentro, para pagamento de folha, encargos, material de consumo, serviços destinados, conserto de máquinas, que trabalha na zona rural, nas estradas. Tentar custear com esse recurso aí.
É suficiente? Não é. Para manter tudo isso aí, não é. Depois vem a agricultura, né? A Secretaria da Agricultura, com 558 mil, que também tem todas as suas despesas com folha, com tudo aí. Secretaria de Trânsito, 205 mil. Depois vem a Secretaria da Educação, Fundeb. O que é essa secretaria aqui, o Fundeb? Nós vimos lá, naquele quadrinho da Receita, primeiro quadrinho da Receita aqui, que está tendo, pega lá, localizaram aí, não tem os menos 6.350.000 aqui? O município vai deixar de receber esse recurso, que está lá dentro dos 54 milhões, que está dentro das transferências correntes, daqueles 5 impostos que formam o Fundeb. Ele vai deixar de recolher isso aqui, de receber. Do 100% desses 5 impostos, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é o ICMS, o IPVA, o IPI. Esses impostos contribuem com 20% da arrecadação dele, fica com o Estado para formar o bolão no Estado, para depois reverter para o município lá através do Fundeb. Então, em vez do município receber os 54 milhões de receitas correntes, ele vai receber 47.817, que vai entrar nos cofres do município. E esses 6, como é que fica? O município contabiliza os 100% e já vai contar com uma aplicação no ensino indiretamente os 6 milhões, dentro do 25, chamado aplicação indireta. A própria formação da Constituição do Fundeb, quando pega do município esse 20%, ela mesmo já considera como aplicação de ensino. O município contabiliza como recurso gasto no ensino indiretamente, porque ele não recebe, mas ele devolve para formar o bolão do Fundeb. Então, dos 25% que o município recebe nos impostos, vai tirar lá 20%, ele vai gastar direto aqui no município 5% dos impostos. São 2 cálculos diferentes. Então, se observar aqui a unidade do Fundeb, a diferença aqui de 7.566.000 para os 6.350 que ele está contribuindo é a aplicação financeira que vai ter do Fundeb. Então, e além disso, além da aplicação financeira, é o ganho que o município vai ter com essa sistemática aqui no Fundeb. Ele vai contribuir com 6.350.000 e vai arrecadar através do censo escolar, com o número de alunos matriculados no censo escolar, o retorno por aluno, que esse retorno vai ser 7.566.000. Se você pegar 7.566.000 e tirar dos 6.350, a diferença é o lucro que o município está tendo na contribuição desses impostos com 20%. Ele contribui com 20% e recebe mais de volta, essa diferença. Se não fosse o Fundeb, o município ia arrecadar isso daqui, esses 6 milhões, ele ia arrecadar e entrar nos cofres da prefeitura, e os 6 milhões ele ia gastar aqui, no ensino, diretamente aqui. Porque
porque o recurso estava aqui. Esse recurso é chamado indireto, porque o município não recebe ele, mas conta como aplicação do ensino. E, ao mesmo tempo, qual é a vantagem do município? É o número de alunos matriculados na rede de ensino que vai receber com base por aluno dos alunos matriculados na rede de ensino. Então, quanto maior for a arrecadação do Fundeb lá em cima, que tem município que contribui mais do que recebe, aquele mais rico. Os municípios mais ricos contribuem mais do que ele recebe. Os menos favorecidos, os municípios de menos de capacidade financeira, recebe de volta mais do que contribui, que é o caso de Pereiras. Essa diferença de 7.566 aqui para 6.350, essa diferença é o que o município vai ganhar com a contribuição, com a formação do Fundeb. Secretaria da Assistência Social, com 1.519.000, que também vai estar detalhada todas elas por fonte de recurso no orçamento. E fechando aqui, todos os gastos das unidades que nós vimos vai bater certinho com a receita. A receita está com 50.958.036,64 e a despesa, toda aquela receita está amarrada na despesa. Aqui nós não estamos vendo as fontes, mas se pegar depois lá na LOA, dentro dos 50 milhões, é 35 milhões do Tesouro, esse 35 milhões do Tesouro vai estar amarrado nos gastos com o Tesouro na despesa. A fonte 2 e a 5 da mesma forma. Aí, gente, aí vem os anexos da LDO aqui, que compõem a LDO, que por falar de cada um não vai adiantar falar. É muita... Vem aqui, tudo aqui. Então, em resumo, assim, uma passada assim em cima da LDO, é mais ou menos esses pontos mais que se destacam e merecem um comentário, que foi o que nós falamos aqui dentro da LDO. Muito importante ler o projeto de lei. Muito importante. Que o projeto de lei, em cada capítulo, ele determina, ele diz como vai ser composto o orçamento, como vai ser elaborado o orçamento, como vai ser executado o orçamento. Então, lá numa audiência lá de concha da LDO, então um cidadão perguntou, que está bem por dentro da situação. Principalmente, não é o caso, mas por que se gasta tanto mais do que recebe? Como parar isso daí? Como vocês elaboram o orçamento, vocês fazem tudo certinho, tudo lá, aparentemente se mostra os números aqui. E por que se gasta mais? Não é porque se gasta mais. Como parar isso daí? Como que deve parar isso? O que fazer para parar? Se pegar a LDO aqui, ela traz as regras do contingenciamento de despesa. O que ela fala? Bimestralmente, quando levantar a despesa arrecadada naquele bimestre e comparar com a despesa liquidada naquele bimestre, a despesa estiver maior que a receita, o que o município tem que fazer? Essa diferença no bimestre seguinte, ele tem que fazer uma diminuição até aquele valor. No segundo bimestre, descontar aquele valor, contingenciar a despesa para que ele possa equilibrar no fechamento do segundo bimestre, o que arrecadou nos 2 bimestres e comparar com o que liquidou nos 2 bimestres. Então, a regra existe. Não dá para a gente ignorar a regra do equilíbrio orçamentário.
própria lei traz, lê aqui no... Tem o capítulo que trata disso. De você não deixar para... Por que é bimestral? Você não deixar para socorrer no fim do ano que não dá mais tempo. Então tem as regras. Tem o Tribunal de Contas com os alertas dele. O tribunal vem com os alertas. Entendeu? Agora, a maior dificuldade que tem, mesmo de município de pequeno porte, realmente é a receita. Uma receita aqui de 32 milhões para ser arrecadado de tesouro, que é o que vai arrecadar este ano, vai arrecadar 1.600.000 a mais, dá uma média de 2.800.000 por mês, para você custear tudo no município. É muito difícil. É. É assim. É geral, todos, mas aí como que funciona? Aí o tribunal está pegando pela despesa empenhada. Hoje estamos em agosto, fechou agosto. O que é a despesa empenhada? É aquela despesa que você empenhou. Muitos desse valor aí está empenhado, mas não está liquidado. Ou seja, o município não recebeu a mercadoria, o município não recebeu o serviço. A liquidação da despesa, ele não fez para liquidar, ele faz pela empenhada. Como que vai tentar segurar isso aí? É justamente esse equilíbrio bimestral, não está conseguindo. Por quê? Porque também, se nós pegarmos aqui, a gente não trouxe, mas se trouxesse aqui, quanto que o município empenhou até agosto, e quanto, ia cair no que o vereador ali falou, quanto que ele liquidou, a diferença do empenhado para o liquidado é aqueles 2 milhões. Só que se chegar em dezembro, tem muitas despesas empenhadas que não foi liquidada, aí o município vai fazer uma análise dela. Tem contrato? Tem. Vai ser entregue essa mercadoria? Vai. Esses empenhos que aí levanta-se empenho por empenho de despesa empenhada ou não processada, chamada, e vamos ver se vai poder passar para o ano que vem ou não essa despesa. Se vamos cancelar ou não. E, de costume, vou falar para vocês, 80%, 75%, 80% do valor que está ali são empenhos que vão ser cancelados em 31 de dezembro. Por causa do quê? Porque não vai dar tempo de executar aquele empenho lá, a mercadoria daquele empenho, daquela despesa empenhada, não entregou, não vai entregar, então se cancela. Você não pode cancelar um empenho liquidado e não pago. Tem a despesa liquidada até 31 de dezembro. Quanto que se pagou da despesa liquidada? É 5 milhões. Eu paguei 4 milhões. Tem mais 1 milhão de despesa liquidada que vai passar em resto a pagar. Essa o município não pode cancelar. Por quê? Porque a mercadoria já foi recebida, o serviço, a liquidação dela já foi feita. Já recebeu tudo que é de direito dessas despesas, já entrou no município. Então, o credor, o fornecedor, não vai poder ser penalizado em anulação desse empenho.
Sim. A regra aqui tem aqui também na lei aqui da LDO, se você pegar a despesa com pessoal, ela traz toda a regra de se ajustar isso daí. Mas precisa ser feito o ajuste. Você pode estar acima do limite prudencial. Só que o município tem 2 quadrimestres seguintes para reconduzir esse excesso no limite legal. Então, às vezes está lá acima do limite, uma puta discussão. O bom era não ter passado na regra, mas nos 2 quadrimestres seguintes, o município tem a obrigação de reconduzir esse excesso por limite legal. Então, não é naquele momento que você levantou a despesa com o pessoal que você já é penalizado. Entendeu? O município é penalizado. Então, seria aí, até encerrando aqui, se tiver mais alguma pergunta que dê para dar uma esclarecida. Mas vai ser mais fácil de enxergar os números. Mais fácil de enxergar os números. Aí não tem muita... Como foi respondido no decorrer, algumas perguntas que foram feitas. Tem mais questionamento para a audiência? Agradeço a presença de todos. E assim sendo, nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência. Muito obrigado a todos.